Olha, o último levantamento que a gente tem, aproximadamente 50 mil brasileiros por ano saem do Brasil. Eles entregam a declaração de não residente. Desses 50 mil, uns 30 mil vão para os Estados Unidos. Eu vou conversar agora com o Roberto Spiegel, que é CEO da Morar EUA. E aproveitou todo esse movimento de brasileiros indo para os Estados Unidos, passou por essa experiência e teve um feeling de montar um negócio oferecendo consultoria nesse sentido. Conta pra gente como é que foi esse comecinho. Bom, eu passei um tempo lá nos Estados Unidos e eu tenho um sócio, o Fernando Gabas, que ele também morou lá por uns 3, 4 anos. E aí a gente sempre conta que a gente se conhece há muito tempo e quando ele voltou para o Brasil, a gente se reencontrou e a gente batendo papo, e desde lá também eu falando que eu ia voltar para os Estados Unidos em algum momento, ele falou, poxa, toda semana me procuram para perguntar alguma coisa, um advogado, um tributarista, quer dizer, como que as coisas funcionam, como que tiram um drive license, enfim, como abrir conta em banco. Eu falei, poxa, por que a gente não junta esse conhecimento e dá uma profissionalizada nele, né, empacota ele de uma forma onde a gente consiga dar utilidade e ajudar as pessoas para irem, né, para os Estados Unidos, porque isso é um sonho para muita gente. Então, a partir do momento que você tem uma assessoria profissional, esse sonho ele pode ser mais palpável, né? E desde então a gente começou a trabalhar nessa forma de assessoria e consultoria para fazer a viabilidade desse sonho das famílias para morar nos Estados Unidos. Hoje, qual é a situação do imigrante? Vocês foram em uma época, o país passava por um outro momento político. Agora o Trump está no poder e ele é contra a imigração, embora ele tenha perdido força. Como é que está a situação agora para o imigrante, principalmente para o brasileiro? Bom, quando o Trump ele se elegeu, foi um susto para todo mundo, né? Então eu lembro no dia seguinte, centenas de clientes me ligando, falando, agora meu planejamento vai por água abaixo, tal. E na verdade não é. O Trump ele é contra o imigrante ilegal. Num primeiro momento, o ilegal ou países que têm uma questão terrorista e que são contra os Estados Unidos, né? Então, os investidores, as pessoas que vão investir tanto num visto EB5, que é o visto de $500 mil, ou um E2, que é um visto também de investimento para quem tem alguma cidadania, mas é um investimento mais barato, ou expansão da empresa, ou até mesmo estudo, são vistos muito bem-vindos nos Estados Unidos. O que ele é contra totalmente é a questão do ilegal. Até porque o ilegal ele não está infringindo uma lei de imigração, né? Ele está infringindo uma lei federal. Então, qualquer mudança na lei de imigração, ela é passada pelo Congresso e pelo Senado americano. Quando a gente fala de alguém que está infringindo uma lei federal, aí o Trump, ele como presidente, ele tem o poder de tirar o imigrante do país. Agora, uma mudança, por exemplo, muito se fala da mudança de um visto, do visto EB5 de $500 mil, que já faz um tempo que falam sobre essa mudança, mas não é o Trump querer que ele vai conseguir mudar. Isso tudo são projetos que demandam tempo para que isso tudo aconteça. Então, a princípio foi um choque, né? Nossa, e agora o que vai acontecer? Mas depois, como tudo vai se ajustando, e aí todo mundo viu que na verdade não é bem aquilo que todo mundo tomou um choque, né? Agora vai acabar com tudo. Não, para os ilegais realmente ficou muito complicado. Atualmente, qual é o fluxo de brasileiros que vai morar nos Estados Unidos? Olha, o último levantamento que a gente tem, aproximadamente 50 mil brasileiros por ano saem do Brasil. Eles entregam a declaração de não residente. Desses 50 mil, uns 30 mil vão para os Estados Unidos. É bastante gente, é bastante família. E a demanda aos seus serviços? Olha, o nosso serviço a gente começou há 3 anos e a gente faz uma divulgação bem específica, tem muito de cliente para cliente, indicação. E hoje a gente está com quase 400 famílias por ano que a gente está assessorando. O que as famílias buscam nos Estados Unidos ou do que essas famílias fogem aqui no Brasil? Isso é uma pergunta interessante, né? Porque essa minha resposta ela vai abranger a todo mundo, porque independe de classe social, né? Eu sempre falo que a principal mudança que teve no Brasil de 5 anos para cá, principalmente, não foi só uma questão financeira, uma questão política, foi uma questão mais profunda, que eu sinto dos meus clientes e das pessoas que eu atendo, que acabou a fé. Então as pessoas não têm mais a fé de que o Brasil vai ser um país do futuro. Então todos eles buscam, na verdade, uma segurança para a família, uma segurança financeira, uma estabilidade financeira, algo que possa deixar para os seus filhos. E muitos deles elegem os Estados Unidos como o país ideal para que possa
disseminar, né, dentro da família dele essas condições que eles buscam. Como você conseguiu transformar isso em negócio? Você usou um termo de empacotar isso para uma prestação de serviço. Como é que você conseguiu isso? Olha, isso é um trabalho diário, né, que a gente faz, porque eu sempre falo que o nosso maior objetivo, o nosso maior goal é atingir a expectativa do nosso cliente, porque é o que eu falei no começo, isso é um sonho para cada um que quer mudar para os Estados Unidos. Então a gente, de alguma forma, tinha que profissionalizar esse trabalho, que é um trabalho que eu não conheço nenhuma empresa que existia antes da nossa, de fazer uma assessoria, assim, de fazer uma assessoria onde a gente abrange todos os aspectos, quer dizer, mudar a tua vida do Brasil para os Estados Unidos. Então a gente está falando de escola de filhos, a gente está falando de negócio, investimento financeiro, a gente está falando de moradia, de financiamento bancário, de drive license, quer dizer, de tudo que uma família precisa mudar. Então, a gente com o tempo, e eu não vou negar que cada vez mais a gente aprimora esse trabalho, porque o empacotar é o grande segredo, que é a gente tem que tentar dar uma forma de algo que a gente sabe o objetivo do cliente, mas a gente não sabe o meio que ele pensa em percorrer, porque cada família tem um caso. Então esse foi e sempre vai ser o nosso maior desafio, porque as questões legais, as questões de conhecimento, isso tanto eu como a nossa equipe inteira, todo mundo sabe o que é cada coisa, o que precisa fazer. Agora o jogo de xadrez ele se dá na hora que o cliente começa a contar da história da vida dele, porque ele tem uma expectativa da vida que ele quer. Então esse é o desafio da nossa equipe, ter a sensibilidade, de juntar essa sensibilidade com o conhecimento necessário para fazer o projeto de cada família. Então não é só colocar a família morando lá, vocês veem tudo em relação à vida dessas pessoas, seja o casal, ou uma pessoa solteira, ou filhos, vocês resolvem tudo. Tudo, absolutamente tudo. A nossa assessoria ela é 360 graus, né? Porque e eu já tive alguns casos de clientes que vieram falar, não, eu queria uma assessoria para A, B e C, né? Para pontos específicos. E a minha posição foi muito clara na época em falar assim, eu não trabalho assim, porque você está levando a tua vida para lá. Então, às vezes te falaram que aquele caminho é bom, ou aquele outro caminho é bom, e você está percorrendo isso daí e quer me contratar para um único ponto. Só que eu sei que isso não funciona, porque o teu filho pode pensar que vai ver o Mickey todos os dias, e se ele não estiver preparado psicologicamente para uma mudança, você vai sofrer como família, a tua esposa às vezes espera alguma coisa, você espera outras. Eu brinco que eu falo que a maioria dos brasileiros espera que o tio Sam vai colocar $1 milhão no bolso dele em um mês. E isso não necessariamente pode acontecer ou vai acontecer, quer dizer, tudo depende de um bom planejamento, de um bom trabalho, de um bom desenvolvimento profissional, de um bom preparo. Então, o nosso trabalho aqui ele é completo, exatamente para proporcionar que o cliente tenha uma base de crescimento sólida, porque senão ele pode chegar lá faltando com algum aspecto e ele ter um problema lá na frente baseado em algo que ele não se planejou. Como, por exemplo, uma questão tributária. Então, às vezes, ele não fez um planejamento tributário adequado e lá na frente ele vai sofrer um impacto e uma perda financeira muito grande pelo fato dele não ter se preparado. Quais são as principais barreiras, os principais impedimentos da pessoa morar lá? Bom, hoje a questão do investimento, né? Os Estados Unidos, basicamente, ele se divide dos vistos mais normais, comerciais, assim, mais populares, você tem dois tipos de vistos, basicamente. Um que ele é baseado em investimento e o outro que é baseado em estudo. Para o brasileiro que quer simplesmente ir para lá para trabalhar, é um pouco mais complicado. Para quem quer investir ou estudar e tem essa condição, ela é mais fácil. Logicamente que quem tem um preparo financeiro, um planejamento financeiro melhor e maior, ele acaba facilitando muito mais. Não é impossível para ninguém, mas eu sempre falo que quanto mais você se planejar e se preparar, um dia você consegue conquistar esse objetivo, se hoje ele não tiver ao alcance do cliente. E você, por que escolheu o Brasil? Bom, na verdade, no semestre que vem, no meio do ano que vem, eu estou voltando para lá. E eu sempre falo que hoje a minha presença aqui ela é fundamental e a gente está crescendo cada vez mais. Então, a partir do momento que o nosso negócio cresceu muito, logicamente que a minha presença ela é fundamental. A gente está fazendo algumas mudanças na empresa.
e criando outras estruturas para abranger ainda mais pessoas, e é uma das razões pelo qual no meio do ano que vem eu já estou indo para lá, porque aí a gente consegue atender não só centenas de clientes que a gente já tem lá, como também mostrando esses cases, enfim, e eu mesmo recebendo os clientes lá pelos Estados Unidos. Você também presta consultoria a quem não quer residir lá, apenas investir? Sim, muita gente nos procura exatamente porque quando você quer expandir a tua empresa ou quer fazer algum negócio, enfim, você acaba buscando um advogado que ele olha a questão legal, ou alguém do mercado financeiro que olha só a questão financeira. Então, com a experiência de alguns clientes nossos, eles nos indicaram, acabaram nos indicando para outras pessoas que não necessariamente queriam mudar para os Estados Unidos, mas sim abrir uma empresa, expandir, fazer um estudo de mercado, ou deixar uma porta aberta nos Estados Unidos, onde ele garanta uma renda para quem sabe um dia, se for morar lá, tem essa renda, se não, pelo menos usa como um pé de meia seguro fora do Brasil. O que é a alma do seu negócio? Posso chutar? Parcerias, por exemplo, pessoas que te auxiliam? Sim, as parcerias são fundamentais. Quando a gente começou o negócio, a gente começou a ir atrás de muitos parceiros que eu tive, que meu sócio teve, que a gente poderia criar algo que fosse benéfico para o cliente. E aí a parceria não só ela é fundamental pela questão do know-how de todo mundo, mas também por uma questão financeira. Quando a gente criou esse negócio, a gente criou ele em um formato piramidal, onde eu indico alguns parceiros para alguns trabalhos, onde eles acabam sendo remunerados, logicamente, pelos clientes. Os clientes me pagam, então eu tenho um FII para trabalhar nessa assessoria, e os clientes recebem desconto dos parceiros que a gente indicou, muito por conta do volume. Então, se você pegar quase 400 famílias por ano que a gente assessora, é muita gente que a gente acaba entregando para o advogado de imigração, para o pessoal de mercado financeiro, imobiliário. Então, eles têm interesse, e por conta disso a gente consegue desconto para o cliente. Então, dentro das nossas missões, está inclusive economizar para o cliente dentro do processo dele. Roberto, muito obrigada pela sua primeira participação aqui com a gente na Ducascop TV. Eu que agradeço, muito obrigado a todos. Luciene Miranda para a Ducascop TV.